Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? Tudo bem, meus amores? Hoje, no nosso vídeo de história, a gente vai falar sobre os meios de transporte. Mas, especificamente, a gente vai falar sobre o carro, que é um meio de transporte terrestre. E hoje eu vou trazer para vocês a história, a origem do carro, tá certo? A origem do primeiro automóvel no mundo, tá? Onde surgiu, quem foram os criadores, enfim. Hoje eu vou trazer para vocês a história do carro, né? Como ele surgiu da forma que nós conhecemos hoje. Só que antes de iniciar com o nosso vídeo de hoje, com a nossa aulinha de história, como é de costume, eu vou fazer a chamada, meus amores, do segundo ano. E eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso é muito importante e me ajuda muito, tá certo? A acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá bom? Então agora eu vou fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willames Alex Soares da Silva e o Everson de Souza Santana. Então, gente, vejam só. Vocês sabem que durante essa unidade a gente vem trabalhando com meios de transporte, né? A gente já teve aula sobre meios de transportes aquáticos, terrestres, aéreos. E hoje eu quis trazer para vocês uma aula diferente, onde a gente vai sim trabalhar com meio de transporte, mas eu vou contar para vocês um pouco da origem de como surgiu os primeiros automóveis, como surgiu o carro, né? Um dos primeiros meios de transporte que o homem inventou, se assim a gente pode falar, né? Então vejam só. Eu agora vou começar a falar para vocês a história de como surgiu o automóvel. Vejam só. A história do automóvel, ela tem início por volta de 1769, com a criação do motor a vapor de automóveis capazes de transportar humanos. Em 1807, os primeiros carros movidos por um motor de combustão interna a gás combustível apareceram, o que levou à introdução em 1885 do moderno motor a gasolina ou com combustão a gasolina onipresente interno. O ano de 1886 é considerado o ano de nascimento do automóvel moderno, com Benz Pantenon pelo inventor Carl Benz. Os carros movidos a energia elétrica apareceram no século XX, mas praticamente desapareceram de uso até o século XXI. O início da história do automóvel pode ser dividido em um certo número de eras, com base nos meios comuns de propulsão. Períodos posteriores foram definidos por tendências de estilo exterior, tamanho e preferências de serviços públicos. Então, até o que ele nos diz, que o primeiro desenvolvimento para que um carro surgisse foi o motor a vapor, né? E esses carros a motor a vapor, eles já começavam a poder transportar humanos, como foi bem destacado, transportar pessoas, né? Porque antes vocês sabem que todo esse sistema de locomoção era muito feito através de cavalo, de carruagem. Então, quando se tem a criação do primeiro motor a vapor, a gente começa a ver justamente essa origem, esse surgimento dos carros. Mas vamos que ainda tem mais história pela frente. Ferdinand Verbiet, olha o nome desse cidadão, um membro de uma missão jesuíta na China, construiu o primeiro veículo movido a vapor por volta de 1672, como um brinquedo para o imperador da China. Era de escala bastante pequena, que não podia levar um motorista, mas que foi possivelmente o primeiro veículo a vapor de trabalho, o primeiro automóvel. Veículos móveis autopropulsores a vapor grandes o suficiente para transportar pessoas e cargas foram criados pela primeira vez no final do século XVIII. Nicolas Joseph Conegut demonstrou a sua carroça a vapor,
um trator de artilharia movido a vapor experimental, em 1770 a 1771. Como o projeto de Cugnot provou ser impraticável, sua invenção não foi desenvolvida em sua França. O centro de inovação mudou para a Grã-Bretanha. E em 1801, Richard Trevithick estava andando em um veículo de tamanho real nas estradas de Cambone. Tais veículos estavam em moda durante algum tempo, e ao longo das próximas décadas, inovações como freio de mão, transmissões multivelocidade e melhor direção foram desenvolvidas. Alguns foram bem-sucedidos comercialmente no fornecimento de transporte em massa, até que uma reação contra esses grandes veículos velozes resultou na aprovação da Lei de Locomotiva, em 1865, que exigiu veículos autopropulsados em vias públicas no Reino Unido e devessem ser procedidos por um homem a pé acenando uma bandeira vermelha e soprando uma buzina. Isso efetivamente acabou com o desenvolvimento das autoestradas no Reino Unido pela maior parte do resto do século XIX. O que eu queria trazer para vocês aqui, o veículo estava se desenvolvendo, estavam tendo essa evolução, mas as pessoas ainda continuavam muito arredias, com medo de fato, né, andar naquele veículo que podia causar acidentes. Tanto é que no Reino Unido instauraram essa lei da locomotiva. Os inventores e engenheiros mudaram seus esforços para as melhorias nas locomotivas. Falando assim, locomotivas, né? Dando início a esses meios de transporte terrestre, como carros, ferrovias, enfim. A lei não foi mudada até 1896, embora a necessidade da bandeira vermelha tivesse sido removida em 1878. Entre outras iniciativas, em 1915, o professor da Politécnica de Praga, Joseph Bozek, construiu um carro a vapor movido a óleo. Walter Hancock construiu o operador de ônibus a vapor de Londres. Em 1838, construiu uma carruagem de 4 lugares a vapor. Experiências isoladas realizadas em toda a Europa ao longo das décadas de 1860 e 1870 contribuíram para o aparecimento de algo semelhante ao automóvel atual. Uma das mais significativas foi a invenção de um pequeno carro impulsionado por um motor de 4 tempos, construído por Signe Marcus em Viena. Os motores a vapor que queimavam o combustível fora dos cilindros deram lugar aos motores de combustão interna, que queimavam no interior do cilindro uma mistura de ar e gás de iluminação. O ciclo de 4 tempos foi utilizado com êxito pela primeira vez em 1876, no motor construído pelo engenheiro alemão Conde Nikolaus Otto. A primeira patente do automóvel nos Estados Unidos da América foi concedida a Oliver Evans em 1789. Mais tarde, em 1804, Evans demonstrou seu primeiro veículo automóvel, que não só foi o primeiro automóvel nos Estados Unidos, mas também o primeiro veículo anfíbio, já que este veículo a vapor dispunha de rodas para a circulação terrestre e de pés para a circulação na água, como um barco a vapor. O belga Etienne Lenoir construiu um automóvel com um motor de combustão interna a cerca de 1860, embora fosse propulsionado por gás a carvão. Então, até aí, o que eu queria dizer a vocês é que a gente percebe que o surgimento do primeiro automóvel, a história do automóvel no mundo, se deu na Europa. E a partir dos estudos e desenvolvimento do motor a vapor, de carros que começassem, de locomotivas, como eles falavam, que começassem a transportar pessoas, carruagens a vapor, motor a vapor, que transportavam 4 pessoas, a gente começa a ter esse desenvolvimento do automóvel. Tanto que a patente para poder fazer automóveis em outro lugar, a não ser no Reino Unido, foi para os Estados Unidos. Então, a gente vai ter aqui esse processo de evolução do automóvel, que ele começa, né, nos Estados Unidos, no Reino Unido, no século XIX, né? E a partir do século XX, a gente começa a ter
esse desenvolvimento nos Estados Unidos. A gente começa a ver. E essa origem do automóvel, também a gente percebe que no início as pessoas tinham medo, foram-se feitas leis para a circulação desses veículos, né? Algo muito novo, que era necessário o uso de bandeiras vermelhas, quase para ter o que a gente conhece hoje, né? É, com essa questão de pare, siga, né? Então a gente tem também um pouco disso na origem da história do automóvel. Mas continuando. O automóvel, tá? Ele foi um projeto que começou a ter origem a partir do motor a vapor. E o automóvel elétrico de Lajemas Contente foi o primeiro a ultrapassar a velocidade de 100 quilômetros por hora. Foi projetado pelo belga Camille Genazetti e possuiu uma aerodinâmica automotiva avançada e alcançou uma marca histórica em 29 de abril de 1899, no Parque Agricole de Ancher, em Paris. O Lone Post, projetado por Ferdinand Post para a companhia austríaca Lone-Quick e fabricado em 1900 e 1905, foi o primeiro a ter freios nas quatro rodas, nas trações nas quatro rodas também, e o primeiro automóvel híbrido, com gasolina e elétrico. Vejam só, a gente percebe que até hoje a gente tem algumas empresas, lojas, fábricas de carro, né, que elas tiveram essa importância naquele período, porque a gente tem o fundador da fábrica de carro da Mercedes-Benz, da Mercedes-Benz. E ele fez parte desse processo de melhorar, de aprimorar o automóvel. A gente tem também a Volkswagen, a gente tem também Volvo, né? Então, assim, os pioneiros foram os fundadores, né? Lá na década de 90, lá no século XIX, né? A trabalhar com esse modelo de motor a vapor, que foi mudando, que foi mudando, que foi mudando, se transformando, até chegar no que a gente tem hoje, né? E aí eu queria mostrar para vocês algumas imagens, tá? Eu tenho aqui, ó, algumas imagens de carros, não sei se dá dando para vocês verem, mas eu vou colocar uma apresentação para vocês aqui na plataforma Slide, para que vocês consigam ver tudo que eu falei sobre esses carros, né? Sobre essa evolução, sobre esse modelo dos carros. E vejam só, hoje a nossa atividade de casa será um pouco diferente. Por quê? Hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo falando sobre a origem do automóvel, né? E aí eu vou querer que vocês façam um trabalhinho, né? Um trabalho de pesquisa que seja feito em papel pautado. Vou colocar mais detalhes para vocês aqui na plataforma, mas esse trabalho, tá certo? Será sobre a origem do avião. Quero que vocês pesquisem a origem do avião, desse meio aéreo que é tão importante, tá? Então eu quero que vocês façam esse trabalhinho de história, essa pesquisa em papel pautado, que eu vou dar mais detalhes aqui na plataforma sobre a origem do avião, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a história do automóvel, né? A origem do automóvel. Enfim, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma. É isso. Um beijo enorme para vocês, um cheiro. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchauzinho!